Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o Jorge, trabalho com apometria e hoje eu estou aqui para a gente falar um pouquinho sobre as perguntas que as pessoas me fazem muito com relação ao trabalho. Essa semana, inclusive, tendo uma conversa em um meio social, surgiu um assunto que eu raramente comento, raramente converso, que é quando envolve algum tipo de religião, e já deixando bem claro que a apometria, pelo menos aqui eu trabalho, e eu posso dizer hoje tranquilamente com a que eu desenvolvi, não é ligado a nenhum viés religioso. Trabalho sim com entidades da esquerda que auxiliam no trabalho com médicos, trabalho com entidades da direita, trabalho com seres estelares, raças. Então é aquela coisa assim, eu não me prendo a nenhum dogma, nenhuma doutrina religiosa hoje, e eu utilizo aquilo que eu vejo e aquilo que faz sentido para mim. Essa é uma das principais aí questões. Tem gente que trabalha com um viés religioso na apometria, e aí é de cada um, né? A gente não... Se tem uma coisa que eu não faço é discutir sobre política e religião, porque para mim são coisas que não fazem sentido ter uma discussão, sendo que nenhum dos lados nunca vai sair satisfeito. Primeiro porque cada um pensa de um jeito, cada um foi ensinado de um jeito, cada um carrega as crenças que acredita de um jeito e tá tudo bem. Quanto a isso, sem problema nenhum. Me perguntaram sobre as questões assim das pessoas que têm a vida travada, que são muito religiosas, sabe? E uma coisa que eu vejo, tá? E aí eu vou dar a minha opinião dentro daquilo que eu trabalho. Se faz sentido para você, tudo bem. Se não faz, tudo bem também. A gente segue aí respeitando o próximo, respeitando as opiniões. E eu não concordo com o viés religioso de você ter que ser totalmente submisso, daquela coisa de você não é ninguém sem uma divindade, de que sozinho eu não consigo nada, sozinho eu não posso nada. Não é bem assim. Nós somos a parte do todo. Somos, teoricamente, deuses, né? Não no seu completo poder, mas somos uma centelha, um fractal desdobrado aqui nesse meio que contém uma energia do todo. Então, a gente não pode colocar toda a responsabilidade sobre absolutamente tudo no divino. Muitas vezes somos nós mesmos que fazemos por merecer e acabamos aí, né, pagando infelizmente as dívidas que deixamos para trás. Por quê? Porque aqui é um sistema complicado. Se a gente fosse parar para conversar sobre isso, sobre todo o viés, né, estaríamos aí uma live de pelo menos umas 2 horas para a gente fazer uma introdução. Esse não é o intuito do vídeo. Então, eu quero que vocês entendam que a apometria que eu trabalho hoje não tem um viés religioso. Eu trabalho com seres de luz e é uma coisa que eu prezo muito no meu trabalho, porque sou testemunha, posso dizer que eu sei do que eu estou falando porque eu vi e eu passei. Tem muitos terapeutas, muitas pessoas que têm até um status famoso, vamos colocar assim, em redes sociais e tudo mais, e que na verdade não trabalham com a luz, trabalham por interesse próprio. Alguns, sim, é verdade, não sabem que não trabalham com a luz, mas existe uma coisa que eu considero muito, que é a lógica daquilo que você trabalha, de como você trabalha e do que faz sentido. Se eu sei que algo vai prejudicar, ou eu tenho noção que prejudique a vida de uma pessoa, eu escolho não fazer. Isso é a minha ética, é a minha maneira de trabalhar.
Por quê? Porque eu considero, apesar de me considerar, assim, eu tento não cuidar muito com as palavras, mas assim, eu não me considero importante, não me considero especial, eu sou apenas uma ferramenta da espiritualidade. E eu acredito que eu tenho feito muito bem o meu trabalho, porque eu tenho incomodado seres negativos, tenho atrapalhado planos e tá tudo bem. Ossos do ofício, como dizem os meus guardiões. Mas a questão é, eu sei que tem muitas pessoas que estão disfarçadas de luz, de gratiluz, de terra da regeneração, planeta quinta 5D, e na verdade estão prejudicando as pessoas que passam por atendimento com essas pessoas. Alguns apelam para o viés religioso, outros apelam para alguns gatilhos emocionais, né? Eu prefiro prezar pelo meu trabalho de uma maneira que a espiritualidade me traga quem faz sentido, quem se conecta com essa energia, quem precisa realmente de uma cura, de um atendimento que eu possa fazer, que eu possa ajudar. Por que eu falo do viés religioso? Uma pessoa, a gente estava conversando e ela me abordou sobre alguns sinais, por exemplo, de religiosos, né? E aí eu expliquei para ela, falei, olha, se para mim o problema de todas as religiões, e quando eu falo todas, eu falo absolutamente todas, porque eu estudei sobre muitas, óbvio que eu não estudei sobre todas, mas eu fui até onde a informação clara permitia. E o problema das religiões é o ser humano. Infelizmente, não dá pra gente confiar em um livro que foi escrito por humanos e que passou por interesses de quem estava no poder, passou por interesses de quem queria mais poder, passou por interesses de quem se utilizou desse poder para poder fazer diversas... Enfim. Então, eu vi esses dias o pessoal... Esses dias não, essa semana, o pessoal comentando de uma moça passando uma canalização e, assim, eu não duvido de nada, eu não julgo, eu assisto, eu vejo e aquilo que faz sentido para mim, eu concordo. E me perguntaram por que eu às vezes não passo as mensagens que eu recebo. E se você for procurar o vídeo dessa moça e abrir os comentários, você vai ver que o ser humano ele consegue muitas vezes se tornar desprezível na maneira em que ele se expressa para atacar o outro. E é isso. Eu prefiro que as pessoas que tenham um interesse, que estão dispostas a abrir uma visão, uma mentalidade, uma conexão espiritual superior, venham até mim. E aí, dentro disso, a gente vai introduzindo alguns assuntos, alguns vieses, né? Justamente para separar pessoas que não estão querendo evoluir, que querem ficar no seu mundinho, da sua maneira, e tá tudo bem. A gente não tá aqui para querer mudar a vida de ninguém, para querer mudar a visão de ninguém. A gente está aqui para ajudar quem quer ser ajudado. E é isso. Essa semana uma pessoa me perguntou, estava tendo uma questão ali religiosa, e a pessoa me perguntou, por que você não faz o sinal da cruz? É simples. Quando você está em um espaço aberto e você faz um pentagrama no seu corpo, pentagrama, você pode muito bem estar fechando ou abrindo a sua energia. E aí você não sabe o que vai vir dali.
Então imagina, um terço da população mundial foi ensinada a molhar o dedo no líquido, que é uma coisa que escorre, que escoa, que limpa e abre. E aí você desenha um pentagrama no seu corpo, nos seus centros de força. E dependendo do lugar que você vai entrar, você está se abrindo. Algumas pessoas questionaram, por que eu não quis batizar minha filha? Na igreja, no caso. Simples. O batismo é um ritual de entrega. E eu acredito fielmente que, infelizmente, essa questão acaba prendendo o espírito da pessoa sem que ela queira, porque ela não tem escolha, ela não tem decisão, a pessoa vai lá e batiza. Há um viés de uma doutrina que prega submissão, que prega pobreza, que prega que ninguém pode ser nada, a palavra vem de cima, nunca é, né, uma coisa acessível, o Todo-Poderoso em si não é uma coisa acessível, prega sofrimento, prega muitas coisas no livro que, para quem conhece o Antigo Testamento, sabe que não era um bonzinho que colocavam lá como Deus, e que depois, para se adaptar assim, para pescar mais lambari, colocaram lá uma maneira diferente, e tem gente que acredita cegamente e fielmente naquilo como se fosse uma lei, como se fosse algo absoluto. E a partir do momento em que você coloca algo como absoluto, você já está alienado a uma incerteza. Porque tudo, e eu falo absolutamente tudo, que passa pelo ser humano, pela carne, pela experiência, seja um livro, seja um ensinamento, seja um vídeo que a gente está falando, precisa ter um filtro para você analisar o que faz sentido e o que não faz, para você analisar o interesse por trás daquilo, de quem, por quê, como, né? A gente bem sabe que, se forem estudar a história de algumas religiões aí, a maioria delas bate com muitas mitologias antigas, foram só pegos partes ali e vamos juntar aqui para fazer uma coisa. É como se você pegasse um compilado de histórias, colocasse no chat GPT e pedisse para ele compilar, para ele juntar e fazer uma coisa bem bonita, para chamar mais pessoas. E não é porque você pediu para fazer uma coisa bonita que é a verdade do que aconteceu. Então, assim, é preciso que as pessoas aprendam a ser críticas, primeiro, delas mesmas, tá? Porque não adianta você criticar o outro, criticar a religião do outro, se você não faz primeiro uma autoanálise, se você não faz uma reforma íntima em você. E começa por aí. Para a pessoa que precisa entender sobre o que é uma reforma íntima, começa a se policiar. Às vezes você vai lá na sua religião toda semana, ora, ajoelha, né, faz os seus rituais e sai de lá fofocando sobre a pessoa, sobre a roupa que ela estava, sobre como ela estava se comportando, sobre coisas que aconteceram lá durante o ritual, o culto, a oração, a missa, seja lá o que for. Então começa por aí. Começa no que você pensa, sente, fala, vibra, age. Esse é um ponto crucial. Nos outros vieses, quando você busca entender sobre várias questões que são trazidas, não toma nada como absoluto, mas procura aquilo que,
Para mim isso faz sentido, para mim isso não faz. Porque eu atendo pessoas de todas as religiões e eu sou muito satisfeito com isso, porque quer dizer que o meu trabalho chega a quem precisa, independente da religião. E vem falar comigo e a gente conversa, eu explico, tá? Mas uma questão muito importante é que muitas pessoas estão inseridas dentro de um meio religioso e não é o que elas sentem no coração, não é o que elas acreditam, não é o que faz sentido mais para elas. E a partir do momento que uma coisa deixa de fazer sentido para você, ela deixa de ter uma conexão, ela deixa de ter uma ligação, né? E para esse vídeo não ficar longo, eu vou mais longo do que já ficou. Eu vou deixar a seguinte frase: quando você sai do equilíbrio, e o equilíbrio está entre você saber que você tem poder, conhecimento, e aquela questão de você pender apenas para aquilo que falaram, para aquilo que você ouviu de algum lugar, de alguém, e tomou aquilo como verdade. Antes de tomar algo como verdade, cria o equilíbrio de estudar todos os lados, de analisar todas as faces, de entender sobre o assunto. Porque debater de algo que você não vive, não conhece, é muito fácil. Você pega umas palavras prontas, umas histórias prontas, que às vezes nem são suas, você nem sabe de onde veio. A gente precisa aprender a falar mais sobre aquilo que a gente vive e não aquilo que a gente acha que acredita. Fiquem ligados.